Seja muito bem-vindo. Eu sou Stefano Simões, empresário, advogado que mais regulariza imóveis no Brasil. E como tenho feito todos os dias às 9 horas, aqui no meu canal do Instagram, vamos falar sobre regularização. O que é regularizar um imóvel? É deixar em ordem. Para saber se o seu imóvel está irregular ou não, faça sempre essa pergunta. Se você quiser vender o seu imóvel hoje, ele pode ser financiado? O banco aceita o financiamento desse imóvel? Porque regularizar é colocar em ordem. E onde não há ordem, não há prosperidade. Então, respire fundo, papel e caneta na mão e vamos começar respondendo as principais perguntas que chegam aqui no canal. E já vou começar com as perguntas, tá? Tá bem. Eu já paguei 20 anos de IPTU e fiquei 2 anos e fui para protesto. Tive que pagar para tirar do protesto. Se você pagou o IPTU por 20 anos e depois 2 anos você parou de pagar, o correto, quando você pagou esses 20 anos, eu precisava de mais informação. Você fez um parcelamento ou todo ano que chegava esse IPTU, você simplesmente pagava? Esse IPTU que foi pago, como foi no vídeo de pessoa falecida, eu acredito que você pagou em nome de pessoa falecida. Então, toda vez que chega o IPTU em nome de pessoa falecida, é necessário ver como foi feito o lançamento desse IPTU. Quando esse IPTU foi lançado, a pessoa já estava falecida? Se a pessoa, o contribuinte, já estava falecido no momento que foi lançado esse IPTU, essa cobrança ela é nula. Você na verdade tem o direito de pedir a anulação desse lançamento. E quando eu falo lançamento, é o exercício, é o ano todo. Aquele ano todo ele é passível de anulação. E você é muito importante, então, antes de pagar IPTU atrasado, principalmente em nome de pessoa falecida, fazer uma revisão nesse IPTU. Veja se está cobrando somente os últimos 5 anos. Verifique se quando esse IPTU foi lançado, a pessoa já estava falecida. Se já estava falecida, nós temos uma nulidade. É pedir ou administrativamente ou judicialmente, se já tiver inscrito em dívida ativa, pedir a nulidade desse lançamento, desse exercício, desse ano. Então, são duas coisas que precisa fazer antes de sair pagando IPTU em nome de pessoa falecida. Ver se está cobrando os últimos 5 anos e se tem período que foi lançado quando a pessoa já estava falecida. Esse ano, esse exercício que estão cobrando, ele é passível de nulidade, de ser anulado. Tá bom? Doutora Renata, responda uma pergunta aqui no canal, por favor. Pegando aqui. Aqui nós temos a pergunta da senhora Janete. Meu pai faleceu há mais de 8 anos e todo ano pago IPTU. Falei na prefeitura e me disseram que tinha que pagar porque minha mãe não morava no imóvel. Isso é verdade? Quero saber como proceder para parar de pagar. Você pode me informar, por favor? Olha, senhora Janete, não é porque não mora no imóvel que não tem que pagar, não é mesmo, doutor? E, de repente, se o imóvel estiver alugado e passou no contrato, passou essa obrigação para o locatário, ok. Mas uma vez que seu pai tinha o imóvel, você herdeira, sua mãe também, né, proprietária, acredito que do imóvel, é devido sim o IPTU. A questão de pagar o IPTU ou não é porque não mora no imóvel, ele sempre vai ser devido. Certo, doutor? Exatamente isso. A prefeitura se equivocou aí completamente, né? O fato de morar ou não interfere na cobrança do IPTU. O IPTU... A não ser, desculpa te cortar, a não ser que seja alguma concessão municipal, né?
que falou para a pessoa mora no imóvel, contrapartida tem um IPTU para pagar. A gente precisava saber um pouco mais. Mas, via de regra, o IPTU é devido pelo fato de você ter um imóvel urbano, independente de quem mora nesse imóvel. O IPTU, ele é atrelado ao imóvel, não à pessoa diretamente. Ele é cobrado da pessoa, mas ele é devido pelo fato de ter um imóvel urbano. Agora, existem casos de isenção nas principais capitais, quem tem mais de 60 anos, o limite do imóvel é até 1.700.000 e uns quebrados. Tem casos de isenção que aí essa isenção é dada para o contribuinte, para a pessoa. Mas o IPTU sempre vai ser devido pelo fato de ter um imóvel. Ele comentou, nossa, estou pagando imposto que meu marido deixou desde 2014. Esse é um caso clássico que precisa ser feita a revisão. Desde 2014 está pagando a que título? Está sendo lançado desde 2014 só em nome do falecido? Nós temos aí uma nulidade. Por isso que eu digo, não pode sair pagando o IPTU antes de fazer essa revisão. Precisa verificar para não pagar errado. Porque quem paga errado, a lei já diz, é um velho chavão, quem paga errado paga duas vezes. Olha, precisa fazer, no seu caso, desde 2014, precisa fazer uma revisão de tudo que foi pago e o que você está pagando ainda. Está sendo lançado em nome só do falecido? Foi feito inventário ou não? É o espólio só. Ou se foi feito inventário, ou deu apenas entrada, tem um inventariante para saber quem é o responsável por esse pagamento? Precisa fazer essa revisão, não simplesmente ir pagando ou se atrasa e fazendo parcelamento, tá bom? É muito importante isso, porque é um direito que você tem. Se foi lançado em nome só do falecido, esse lançamento, esse ano que lançaram o IPTU é nulo. Tem que pedir a anulação e não quer dizer que você não vai pagar mais. A prefeitura vai ter que inscrever novamente essa dívida. Mas lembrando que ela só pode cobrar os últimos 5 anos. Então, dependendo de quanto tempo ela vai demorar para lançar, esse ano provavelmente vai ficar de fora da cobrança dos 5. Entenderam? Moro nesse imóvel de herança há muito tempo. Ou melhor, me ausentei por 11 meses. Meus irmãos dividiram o filé da herança entre eles e querem que eu fique com uma fazenda, que eu disse que tomaria conta até finalizar o inventário. Seu Antônio, aqui eu verifico que são várias questões, né? Existe um inventário, a herança já está sendo dividida e vocês fizeram aqui, na verdade, os seus irmãos acabaram fazendo um acordo entre eles sobre essa divisão de quem está ocupando os imóveis, mas tudo indica que o inventário ainda não acabou. Então, aqui, nessa pergunta do senhor, a questão aqui é só de divisão de herança. Tudo vai ser resolvido dentro do inventário. Cada um vai ter o seu quinhão. Ninguém pode se apossar de um bem que já faz parte de partilha, que já faz parte de inventário. Então, aqui o melhor caminho é o senhor aguardar. Agora, se algum irmão está ocupando um imóvel que ainda aguarda a decisão no inventário, já está dizendo que não vai sair, que vai ficar com aquele imóvel só para ele, o senhor que se vire com a outra parte, ou o senhor que fique com essa fazenda que está muito bom, não é assim. Eu te aconselho a procurar um advogado da sua confiança, de preferência um especialista, e o senhor precisa notificar os seus irmãos, o senhor precisa tomar uma providência dentro do inventário. Tá? No inventário, é um único advogado cuidando? Ou o senhor tem o seu advogado e os seus irmãos têm o advogado deles?
precisa ver essa questão de perto para o senhor não ser lesado na herança. Está em inventário, tem que esperar o formal de partilha. O que é o formal de partilha? Muitos devem saber, mas para quem não sabe eu vou explicar. O formal de partilha é quando termina o inventário. Depois que o juiz reconhece o plano de partilha que foi apresentado, como vai ser feita a divisão para cada herdeiro, verifica se tem meeira sobrevivente, reserva a parte da meeira, é feito o inventário somente do espólio, somente do falecido. Essa parte do falecido que foi deixado é apresentado um plano de partilha e nesse plano de partilha explica para o juiz do inventário como vai ficar essa divisão entre os herdeiros. Ele vai analisar e verificar se está dentro da lei essa divisão. Feito isso, precisa recolher um imposto causa-mortes. Aí vai para o recolhimento dos impostos, o ITCMD. Depois que recolheu o ITCMD, 4% sobre o Montemor, sobre todos os bens que foram deixados, é expedido um formal de partilha. É esse formal de partilha que é como se fosse a escritura do espólio, aonde diz a parte que ficou para cada herdeiro da herança. É esse formal de partilha que é levado a registro. É ele que leva para o registro de imóveis para registrar nas matrículas o quinhão de cada um. Agora, muito importante falando de inventário. Imóvel que não tem matrícula, não tem escritura e não foi levado a registro na matrícula, não tem por que ser colocado para fazer o inventário. Não tem por que você colocar ele na herança, inventariar, pagar imposto sobre um imóvel que ainda não está regularizado. Por isso é muito importante regularizar. Se você tem um imóvel e ele ainda não tem matrícula aberta, não foi feita escritura, não foi registrado na matrícula, esse imóvel ele ainda está irregular, imóvel irregular, não se leva para dentro do inventário para recolher imposto, recolher ITCMD sobre um imóvel que está irregular. Você precisa regularizar esse imóvel. Você pode até lançar e dividir os direitos sobre esse imóvel, mas o ideal é que ele não seja colocado dentro do inventário para recolher imposto sobre ele. Se ele não está regularizado, se ele não está legal, não tem por que você recolher um imposto sobre esse imóvel. Você precisa regularizar esse imóvel. Depois, se for o caso, fazer uma sobrepartilha. Mas no momento que você vai dividir, o ideal é não fazer um inventário dele e pagar imposto sobre um imóvel que você ainda não regularizou. Então, tem só contrato de compra e venda, não leve esse contrato para dividir os direitos e você pagar ITCMD sobre esse imóvel. Regulariza primeiro, depois faz uma sobrepartilha se for o caso. Tá bom? Vou contar um caso prático aqui para vocês e agora eu vou falar de contrato de compra e venda. É um caso de escritório e a importância de você fazer um bom contrato de compra e venda. Ou cessão de direitos, se você está vendendo o seu imóvel, vai fazer somente um contrato particular ou vai só ceder os direitos, vai fazer somente uma cessão de direitos, é muito importante você procurar um advogado da sua confiança, é muito importante você fazer com um especialista, uma pessoa, um advogado que está acostumado a fazer contratos. Porque olha esse caso que nós temos que chegou no escritório. É um caso em Minas Gerais, onde um imóvel avaliado, ele foi vendido por mais de R$1 milhão. A compra foi combinada, ele pagou 50%, ele pagou
em depósito, né? Pagou em dinheiro. Outra parte ele deu em veículos e ficou faltando 350 mil reais. Ele pediu um prazo, ele pediu 6 meses para pagar 350 mil. O que aconteceu? Esse contrato, ele foi feito o famoso contrato de internet. O meu cliente vendedor pegou um modelo de contrato, não consultou um advogado, pegou um modelo na internet, fez o contrato, assinou, levou para reconhecer firma, reconheceu a firma dele, a firma do vendedor, reconheceu a firma do comprador e achou que estava tudo ok desse jeito. Não colocou cláusula de multa por não pagamento, não colocou cláusula que a posse do imóvel de quem estava comprando era precária até que fizesse todo o pagamento, não colocou cláusula que se eventualmente não fosse pago esse valor, o imóvel seria retomado imediatamente, ele seria objeto de uma reintegração de posse, não colocou essa cláusula, mas o pior ainda não é isso. O contrato não foi reconhecido, não tinha testemunha. As testemunhas não assinaram. As duas testemunhas que precisa ter no contrato não assinaram. E o que isso implica? Eu costumo dizer que as testemunhas em um contrato acaba sendo até mais importante do que reconhecer a firma do comprador e do vendedor. Porque se duas testemunhas assinam, ela supre o reconhecimento de firma de vendedor e de comprador. E para que esse contrato tenha força executiva, ele seja um título extrajudicial, obrigatoriamente ele precisa ter assinatura de duas testemunhas. E o que isso implica se não tiver a assinatura de duas testemunhas? Se não tiver assinatura de duas testemunhas, como aconteceu nesse caso, o seu contrato ele não é um título executivo. E o que isso muda de não ser um título executivo? Mas ele é um contrato, sim, ele é um contrato. Ele prevê que existe um negócio, ele prevê que foi firmado entre comprador e vendedor uma obrigação. Mas ele não é um título executivo. E isso muda muito se você, vendedor ou comprador, a parte que for prejudicada, precisar tomar uma medida judicial. Porque se tiver as duas testemunhas assinando no contrato e ele é válido como um título executivo, ao ingressar com a ação, você vai executar esse contrato. O juiz já vai abrir prazo para a parte infratora tomar as providências. No caso desse cliente que ficou faltando pagar 350 mil, o juiz provavelmente já ia abrir prazo para outra parte pagar sob pena de penhora. Agora, o que muda se não tem as testemunhas assinando o contrato? E ele não é um título executivo e não pode entrar com uma ação de execução. Você precisa entrar com uma ação que se chama ação monitória. Você precisa primeiro discutir o objeto do contrato, o que foi feito do contrato. O juiz já não vai mandar pagar sob pena de penhora. Está ali firmado e ponto final. Ele abre a discussão, você entra com a monitória, você vai discutir primeiro o que aconteceu, por que não pagou, ele vai contestar, vai abrir prazo para ele contestar. Se ele perder, ele vai lá para o tribunal, vai apelar. Se ele perder no tribunal, ele vai tentar ir lá para Brasília, vai subir para Brasília ou não. Ou seja, o que era para ser rápido vira um caminho árduo, vira um caminho longo. Ao invés de ter um caminho rápido, se duas testemunhas assinassem, ele vira um caminho maior. Então, muito importante. Vai fazer um contrato?
procura um advogado da sua confiança, de preferência um especialista, faça um contrato bem feito para não ter prejuízo financeiro. Imóvel é muito sério e normalmente é muito dinheiro, é muito caro. 350, nesse caso, 350 mil reais agora, a expectativa dele receber, ele vai receber. Claro, se o devedor tiver dinheiro para pagar, se não tiver, pedir a penhora do imóvel e etc. Mas isso vai um longo tempo. Se tivesse as testemunhas, seria bem mais rápido num processo executivo. Então, vai vender imóvel, consulte um advogado, contrate um advogado especialista da sua confiança.